Olá, concurseiros, tudo bem? Especialmente você, futuro policial do estado do Amapá, você que quer servir e proteger esse maravilhoso estado. Eu sou o professor Alessandro Pinot, aqui da nossa super loja do concurseiro, com esse projeto maravilhoso, Polícia Militar do Estado do Amapá. Falou em preparatório online para a Polícia Militar em todo o Brasil? Vem conosco aqui da loja do concurseiro. Gente, é o seguinte, hoje eu vou fazer a resolução de 10 questões. 10 questões específicas da Fundação Carlos Chagas, que é a nossa banca organizadora. Eu vou trabalhar, na verdade eu fiz a pesquisa em cima, do espaço natural do estado do Amapá. Então nós vamos encontrar questões de hidrografia, questões de relevo, questões de domínio amazônico, tudo envolvendo o estado do Amapá. Perfeito? Então vamos aí diretamente para as questões. Veja bem, concurseiro, é o seguinte, sobre a hidrografia do Amapá, é correto afirmar que o rio... Então veja bem, gente, tá? Sobre a hidrografia do Amapá, é interessante a gente perceber que nós podemos fazer algumas divisões nesse estudo. Nós podemos dividir as bacias do Atlântico, do estado do Amapá, e as bacias amazônicas. As bacias amazônicas são os rios que vão desaguar ali no rio Amazonas, mais precisamente na foz do rio Amazonas. Então tem muitos rios do Amapá que se conectam com o rio Amazonas, então aí fazem parte da bacia amazônica. Agora, tem rios que se conectam com o Oceano Atlântico diretamente em sua foz. Então aí nós temos as bacias do Atlântico do estado do Amapá. Perfeito? Podemos também fazer uma outra divisão, professor. Podemos fazer a divisão no seguinte sentido, de bacias federais e bacias genuínas. Bacias federais ou limítrofes e bacias genuínas ou estaduais. As bacias federais são aquelas bacias cuja sua área territorial abrange 2 ou mais estados, como é o caso da bacia do Jari, que abrange tanto o Amapá quanto também o estado do Pará. Entenderam? Beleza, agora tem as bacias genuínas também, professor. As bacias genuínas, elas nascem no território amapaense e desaguam pelo território amapaense. Elas pertencem só ao Amapá. Não fazem contato, essa bacia não abrange territorialmente outro estado senão o próprio Amapá. Tudo bem? Nesse caso, podemos exemplificar, digamos, a bacia do rio Araguari. A bacia, né? Tem o rio principal, que é o Araguari, né? Nasce no Amapá e deságua no Oceano Atlântico, cortando o estado ali basicamente de oeste e leste. Tudo bem? Beleza, então, professor, explicadinho. Deu para entender essas duas divisões ali da hidrografia do Amapá? Perfeito. Então vamos para a questão agora diretamente. Olha só, gente. Letra A, Matapi apresenta a segunda bacia hidrográfica do Amapá em extensão. Veja que em extensão e abrangência. Então, certamente a primeira bacia é do Araguari. Mas a segunda, gente, não é o Matapi. Tem outras na frente em extensão territorial, bem maiores do que do Matapi, tá? Como, por exemplo, a do Oiapoque, como a bacia do rio Uaçá, mais na parte setentrional, mais a norte do estado, tá? Então, tem outras bacias na frente. Então, o Matapi não é a segunda bacia hidrográfica do estado do Amapá. Já já vai aparecer um mapinha das bacias hidrográficas do estado e a gente vai perceber melhor isso, tá bom? Então não pode ser a letra A. No caso da letra B, né, Araguari pertence à bacia amazônica e tem a sua foz nas proximidades da Ilha do Marajó. Também não, galera, porque o Araguari, a foz do Araguari, gente, tá? É no Oceano Atlântico, beleza? Olha só, no Atlântico aqui. E não nas proximidades da Ilha do Marajó, não é verdade, pessoal? Então não pode ser a letra B, né? Rio Araguari, ali diversas hidrelétricas e problemas ambientais.
O Oiapoque, tá? O Oiapoque atravessa a área de relevo movimentada da Serra do Tumucumaque. Gente, o rio Oiapoque, tá? Aqui, ó, Oiapoque atravessa a área de relevo movimentado? Não, tá? Essa Serra do Tumucumaque, ela abrange ali, basicamente, né, as nascentes de rios, que são áreas mais altas. Tá bom? Por isso o termo serra, né? Tá aqui, ó, serra. Geralmente nas serras dos planaltos, que estão as nascentes. Então não tem como atravessar, entendeu? De qualquer forma, tá? Essa serra, ela abrange as nascentes do rio, tá? E não o Oiapoque atravessar essa serra, tá bom? Beleza, então não pode ser a letra C também. Perfeito? Pedreira é afluente do rio Araguari e é importante importante porque banha a serra do navio. Não, gente, o rio Pedreira aqui, ó, Pedreira, não banha a serra do navio, tá bom? Fica até um pouco distante. O rio Pedreira, ele fica mais a sudeste do Amapá, lá para os lados ali de Macapá e não para o lado da serra do navio. Então não pode ser a letra D. Professor, Jari é divisa natural com o estado do Pará e faz parte da bacia amazônica. Sim, aqui é o gabarito, pessoal. Jari é divisa natural. Olha só, gente, como o rio Jari é divisa natural. O rio Jari é essa parte aqui, ó. Tá? O rio Jari é o que eu estou delimitando aqui, tá? Perfeito? Então, tem aqui as suas nascentes, basicamente nas serras aqui do Tumucumaque, na região do Tumucumaque, beleza? Vou colocar aqui, ó, Tumucumaque, perfeito? Bem aqui nós temos as nascentes, perfeito, do rio Jari, tá? Vamos colocar aqui, olha só, Jari, as nascentes, onde tem as suas nascentes, áreas mais altas, e ele vem correndo no sentido sul, né, gente? Olha só, no sentido sul, ou seja, no sentido mais meridional. E o rio nasce aqui, vem correndo e vai desaguar em outro rio. Esse outro rio, eu vou mostrar para vocês aqui, gente. Esse outro rio é o rio Amazonas, que está passando em verde aqui, ó. Tá? É o rio Amazonas, basicamente já na foz do Amazonas. Esse lado aqui, em canal reto, é a foz em estuário do Amazonas, tá bom? Para o outro lado é o Marajó no Pará. Para o outro lado é o Marajó no Pará. E para o outro lado nós temos a foz em delta, tá bom? Então a foz do rio Amazonas é uma foz mista. Tá? Para o lado do Amapá, que passa aqui na frente de várias cidades, inclusive da capital Macapá, tá? É a foz em estuário. Então veja que o Jari, ele deságua, tá certo? No rio Amazonas, basicamente na foz estuarina do rio Amazonas, certo? Beleza? Tá? Então veja que ele não deságua no Atlântico, que nada, professor. Perfeito? Beleza, então, professor, tranquilo. É um divisor natural? É, porque aqui, gente, tá? Na parte, digamos, na parte mais a oeste, ou então na parte sudoeste do estado do Amapá, nós temos a divisa natural com o Pará, tá bom? Com o Pará. Então, perfeito? Tranquilo? Beleza. Olha o tamanho dessa bacia hidrográfica, chama bastante atenção. Né? A bacia do rio Araguari, tá? Então veja que essas bacias aqui estão conectadas nessa região de serra, tá? Tanto o rio Araguari, que corre aqui, ó, como também o rio Oiapoque para cá, ó, a bacia do rio Oiapoque, e também do Jari, ó, bacia do Jari. Ambas estão conectadas nessa região de serra do Tumucumaque, ou Serra do Navio, né? Serra Lombarda, diversas serras aqui que contêm as nascentes desses rios que drenam o estado do Amapá. Agora, detalhe, como expliquei anteriormente, né?
Olha só aqui como tem várias bacias que se conectam diretamente com o Oceano Atlântico. Essas bacias, tá, se conectam diretamente com o Oceano Atlântico. Essas são as bacias do Atlântico, tá? Inclusive a maior aqui, que é a do Araguari, né? E existem as bacias que se conectam diretamente com o rio Amazonas, ou mais precisamente com a foz do rio Amazonas. Olha só, diversas bacias aqui que se conectam com o rio Amazonas. Então podemos fazer essa divisão, tá? Em Atlântica ou Amazônica. E podemos fazer a divisão das bacias federais ou estaduais. Qual seria uma estadual aqui, ó? Todas essas são estaduais aqui, ó. Principalmente a do Araguari, pertence só ao estado do Amapá. Agora, do Jari não, pertence ao Amapá e ao Pará, né? Aqui, a bacia do Oiapoque pertence ao Amapá e também à Guiana Francesa, tá? Então, são bacias limítrofes ou federais. Perfeito? Beleza? Acho que deu para compreender legal, né, gente? Essa questão aí da hidrografia, tá? Beleza, vamos aqui para a segunda questão. Segunda questão, vamos lá. Futuro policial militar, servir e proteger a sociedade amapaense. Vamos para cima. Vem conosco aqui, pessoal. Segundo a Agência Nacional de Águas, a ANA, tá? O estado do Amapá faz parte de uma importante região hidrográfica brasileira. Então, ó, tá dando a ideia que o Amapá faz parte de uma importante região hidrográfica brasileira. O Amapá faz parte dessa região, tá bom? Que apresenta, dentre outras, as seguintes características. Então, observe que as características que o comando da FCC está pedindo são características da região hidrográfica brasileira, a qual o Amapá pertence. Então, são características da região hidrográfica amazônica, tá? Ó, o uso urbano da água é preponderante e estão presentes na região dos biomas brasileiros, Cerrado e Amazônico. Veja bem que o uso urbano, tá, da água está dando a ideia que é preponderante na região. Não, né, gente? Nós sabemos que quanto ao uso, tá, da água, né, a grande maioria, o que é preponderante nesse uso da água é a questão da agropecuária, tá bom? Da agropecuária e não especificamente o uso ali urbano. Perfeito? Por isso não pode ser aqui a letra A. Legal? Perfeito, beleza então. Vamos lá. Letra B. Maior área úmida contínua do planeta. Quando você fizer qualquer pesquisa aí, você vai perceber que a maior área úmida contínua do planeta consiste no Pantanal, tá? Pantanal, beleza? É o Pantanal. Nesse caso, não vá confundir, porque a Amazônia ela tem uma grande superfície líquida, sem dúvida, mas área úmida contínua, né, com vários lagos, tá? Sem dúvida, né, com áreas extremamente alagadas de forma contínua, é o Pantanal, tá bom? E também depois vem a ideia da densidade demográfica ser cerca de 3,5 vezes menor que a média nacional. Sabemos que a Amazônia também tem uma densidade demográfica pequena em relação ao restante do Brasil. E isso vai se definir no gabarito, tá? Na letra C. Com densidade populacional menor, sem dúvida, professor, densidade populacional menor. O que é uma densidade populacional? DD, densidade demográfica, tá? Densidade demográfica é a população absoluta, ou seja, o número total de habitantes daquela área, tá? Dividido pela área, tá?
Ou seja, eu estou falando, tá, de habitantes a cada quilômetro quadrado. É isso que eu estou falando. Então, o número de habitantes a cada quilômetro quadrado na região hidrográfica brasileira, que é a Amazônia, sem dúvida, ela é bem menor do que o restante do Brasil, tá? E do que da média nacional. No entanto, concentra a maior disponibilidade de águas superficiais. Nesse caso aqui sim, ó, concentra a maior, né, quantidade de águas superficiais do país. Nesse caso, então, letra C, tá bom? Beleza, gente? Letra D, precipitação, ou seja, precipitação pode ser líquida, pode ser sólida, né? No caso da Amazônia, precipitação líquida, ou seja, né, a quantidade de chuva. Precipitação média anual, bem menor? Não, né, gente? Que a média nacional? Não, nós sabemos que há uma média na Amazônia de cerca de 2.500 milímetros de chuva, tá? Uma média aí, tá? Por ano. Não pode ser aqui, ó. Região com maior área, olha só, gente, com maior área irrigada. Da ideia de que a nossa agricultura é extremamente moderna, né? Aqui na região amazônica e também não. Tá? Então, também não. Tá bom? Beleza, então vamos lá, vem comigo aqui. Questão 3 FCC. Tá? O estado do Amapá é uma das 27 unidades federativas do Brasil e foi elevado a essa condição com a Constituição Federal de 88. Tá? Bom, indica características do território amapaense. Tá? Então, vamos lá para as características do território amapaense. Região, e aí? Tá em qual região? Tá na região norte, nordeste, centro-oeste, norte ou nordeste? Sem dúvida, professor, na região norte. Então, estou dentro da letra A e estou dentro aqui da letra D. Já elimino aqui B, elimino C do centro-oeste e elimino a letra E do nordeste. No caso norte, né? Vamos ver. É norte, está no domínio amazônico? Também está no domínio amazônico, professor. Norte, domínio da Caatinga? Não, nesse caso não estou no sertão nordestino, né, domínio das Caatingas. Então, e o clima equatorial, né, pessoal? Clima equatorial, tá aí, ó. Estamos diante do gabarito, letra A. Pessoal, clima equatorial, tá? No estado do Amapá também esse clima equatorial predomina. É um clima basicamente quente e úmido, né? Quente e úmido com baixas amplitudes térmicas. O que é uma amplitude térmica? Baixa amplitude térmica é uma baixa variação, baixa sazonalidade, entendeu? Uma baixa amplitude térmica. Isso quer dizer que se dá 35, 37 graus, e aí numa parte do ano dá em torno de 25 ou 24 graus Celsius. A diferença não é tão grande. Não é como no sul do Brasil, pode dar numa determinada parte do ano, pode dar 35 graus e numa outra parte do ano, no inverno, você ter ali menos 2 graus Celsius. Olha a diferença, né? É grande a variação. Pois é, na região amazônica e mais precisamente no Amapá, as amplitudes térmicas são baixas, a variação de temperatura é pequena. Tudo bem? Beleza então, professor, já foi questão 3, vamos para a questão 4, vamos lá. Caracterize o tipo climático do estado do Amapá. Olha só, parece uma coisa, né? Nós já estávamos adivinhando que já vinha essa questão. Tá? É controlado, né? A questão climática do Amapá é controlado pela zona de convergência do Atlântico Sul. Tá? Zona de convergência do Atlântico Sul. Olha, seria a zona de convergência, tá? Intertropical, exerce uma certa influência ali, tá? Mas não é controlada especificamente por isso, são vários fatores. No entanto, seria intertropical.
tá? E caracterizado pelas mais altas médias térmicas do país. Caramba, aqui errou de forma mais intensa, significativa. Ó, mais altas médias térmicas do país. Tá? E baixa pluviosidade, piorou, baixa pluviosidade anual. Poxa, pouca quantidade de chuvas, tá? Aí complica, né, gente? Pouca quantidade de chuvas. Tá? As mais altas médias térmicas do país, tá, podem estar ali pela região do sertão nordestino também, que tem temperaturas elevadíssimas. Vira e mexe, as cidades do sertão nordestino que ostentam as maiores temperaturas, tá, do Brasil. Tudo bem, a temperatura no Amapá também é alta, mas as mais altas médias térmicas estão ali pelo sertão. Aí piorou, né, gente? Baixa pluviosidade, ou seja, uma pequena quantidade de chuva na Amazônia, negativo. Muito errado aqui a letra A. Letra B, apresenta oscilações significativas de pluviosidade, tá? Ó, oscilações significativas de pluviosidade, com chuvas intensas no verão e inverno, seco, com queda de temperatura em alguns locais. Gente, essa ideia de apresenta oscilações significativas de pluviosidade é como se num determinado período do ano, né, chovesse muito pouco do Amapá, depois chovesse muito. Não, não é bem assim. Você tem chuvas o ano inteiro. Lógico que tem alguns meses na qual as chuvas elas ocorrem menos do que num determinado período. No entanto, sempre está chovendo, tá? Então, não são oscilações significativas, entendeu? De pluviosidade. Não, chove o ano todo. Entendeu? Chove o ano todo. Então, se chove o ano todo, alguns meses menos e outros meses mais, não são oscilações significativas. Chove muito, depois não chove nada. Então, não é bem assim, entendeu? Esse termo está dando essa ideia. Tá? Letra B não pode ser. As chuvas predominam no inverno devido às ações das massas de ar tropical atlântica e equatorial continental e há grande amplitude térmica anual. Olha só, gente, a grande amplitude térmica anual. Negativo, gente. Característica do clima equatorial no Amapá, tá? É um clima quente e úmido, perfeito? Com baixa amplitude térmica. Então, negativo de ter uma grande amplitude térmica. Não. Tá bom? Perfeito, não pode ser C. Eita, cadê, professor? O gabarito da questão. Não apresenta grandes variações térmicas diárias, tá? A ideia de não apresentar grandes variações térmicas diárias está certa, tá? Não apresenta grandes variações térmicas diárias. Isso quer dizer que ali pela manhã pode estar dando 27 graus e ao meio-dia ali pode estar dando 35. Não varia muito. Não apresenta grandes variações térmicas diárias, tá? Ou sazonais. E é controlada pela ação das massas de ar equatorial e continental atlântica. Perfeito. São essas massas de ar que influenciam no clima do Amapá? Sem dúvida que sim, professor. Até porque, se você observar o Brasil aqui, ó, você vai ter o Amapá, tá aqui o Amapá, certo? A linha do Equador passa aqui, linha do Equador, perfeito, latitude 0. Então, próximo do Equador vão estar as massas equatoriais, por isso massa equatorial, próxima do Equador, entendeu? Então, nós vamos ter aqui, ó, a massa equatorial continental, C. Vou até puxar ela para cá, olha, MEC. Essa massa equatorial próxima do Equador está, né, se originando aonde? No Czinho, no continente.
tá bom? É uma massa quente, próxima do Equador, quente, não é isso? Aumenta a temperatura, baixa a latitude, maior temperatura. Tá? E úmida, por conta da sua origem na região amazônica, na floresta úmida. Então, é uma massa de ar quente e úmida. Olha a característica da massa. É uma massa quente e úmida, pessoal. E a outra massa, professor? A outra massa é a massa também equatorial, por estar próximo do Equador. Tá? Só que é uma massa equatorial, o quê? Atlântica, porque a sua origem está no Oceano Atlântico. Tá? Também é uma massa quente e úmida. Então, ambas que influenciam no Amapá, tanto a MEC quanto também a MEA, tá? São massas quentes e úmidas que influenciam no território amapaense. Tá bom? Beleza, então tá aí o gabarito, professor. Cadê? Agora, tá aí o gabarito, tá bom? Aqui, letra E, apresenta certa regularidade na distribuição das chuvas entre 1.000 e 1.500 milímetros anuais. Acho que é muito mais do que isso, viu, gente? Muito mais do que 1.000 e 1.500 anuais, tá? Passa de 2.000. E nas regiões mais elevadas, as médias oscilam entre 10 graus Celsius. Não dá graus Celsius aí. Não dá nem 15 graus Celsius aí, gente. Então não pode ser. Tá? Tá aqui, olha, a influência da MEC, né? Ó, ela vai chegar até o estado do Amapá. E também a influência da MEA aqui, ó, que também chega até o estado do Amapá. Tudo bem, professor, perfeito, bem dinâmico, né? Bem explicadinho também. Vamos para cima. Situado em área de baixas latitudes e com predomínio de baixas altitudes, o estado do Amapá apresenta um clima equatorial que tem como uma de suas características a... Detalhe, gente, olha, o próprio comando da FCC aqui, ó, o próprio comando da FCC já está trazendo para a gente o seguinte, que situado em baixa latitude, com predomínio de baixas altitudes. O Amapá apresenta clima equatorial e tem como uma de suas características. Deixa eu explicar uma coisa rapidinho para você aqui que vai servir muito, tá? O Amapá, a linha do Equador o corta, certo? Então, são baixas latitudes, porque na linha do Equador a latitude é zero, certo? Então, se a latitude é zero, deixa eu colocar bem aqui no esqueminha, tá? Tá aqui, o Amapá, perfeito? Esse amarelinho aí, deixa eu até colocar em vermelho, agora sim, tá? Tá aqui o estado do Amapá. A linha do Equador corta bem aqui, ó, basicamente em Macapá, tá? Tá aqui, cortou a linha do Equador, latitude é zero. A maior parte do Amapá fica na parte setentrional, ou seja, no hemisfério norte. Uma pequena parcela fica mais no hemisfério sul. Beleza, aqui a latitude é zero, tá? Saiba o seguinte, que a latitude, ela é inversamente proporcional à temperatura. A latitude. Ou seja, se a latitude é baixa, como é o caso do Amapá, que tudo é próximo do zero, a latitude é baixa, a temperatura vai ser o quê? Vai ser alta, porque é inversamente proporcional. A mesma coisa serve para a altitude. A altitude também é inversamente proporcional à temperatura, tá? Então, se a maioria do Amapá está aqui, ó, predomínio de baixas altitudes, então se a maioria é baixa altitude, a temperatura também vai ser maior, tá? Apenas uma porção, a menor parte do Amapá ali, das serras, né, são de temperaturas mais baixas. Entenderam? Então, perfeito. Vamos lá, vamos para a questão então. Maior concentração de chuvas no norte e no litoral do estado? Sim, no norte, maior concentração de chuvas no norte e no litoral do estado. Enquanto que as porções oeste e sudoeste, Serra do Tumucumaque e Jari,
apresentam menores quantitativos anuais. Já estou diante do gabarito, gente, tá? Já estamos diante do gabarito. Por quê, professor? Somente essa parte aqui, ó, aqui é o Amapá. Somente essa parte aqui, ó, mais a oeste, um pouco a sudoeste, né, na Serra do Tumucumaque, que nós temos áreas mais elevadas, portanto, de menor temperatura. Vai ganhando altitude, a temperatura vai caindo. Tá? Por isso que diz a letra A, olha, que na Serra do Tumucumaque, tá, apresentam menores quantidades anuais de chuvas também. Por quê, professor? Porque se as temperaturas são mais baixas, a evaporação vai ser menor e automaticamente vai ser menor a formação de nuvens, a umidade e as chuvas. Tá bom? Beleza. Maior concentração dessas chuvas ao norte e também no litoral. Tá? Perfeito a letra A. Pessoal, vocês já sabem junto comigo, né? É grande a amplitude térmica anual no Amapá? Não. Negativo, professor. São baixas amplitudes térmicas. Então já nem conta aí. Já deu letra A, né? Na letra C, sazonalidade das chuvas no estado. Sazonalidade. Tem uma sazonalidade das chuvas com o período mais chuvoso ocorrendo na primavera, setembro e novembro. Olha, o período mais chuvoso, tá? Você tem que colocar aí fevereiro e março, né? Dezembro, janeiro, fevereiro e março. E aqui, ó, setembro a novembro, setembro, outubro, novembro. Não pode ser, não é esse o período mais chuvoso, tá? E também, gente, tá utilizando essa questão de primavera ou outono, né? Na verdade, na linha do Equador, você não tem essas estações bem definidas, tá certo? Beleza, não pode ser assim. Instabilidade atmosférica provocada pela atuação dos ventos alísios, que se traduz nas variações de temperatura e umidade ao longo dos meses do ano. Olha, essa instabilidade atmosférica provocada pela atuação dos ventos alísios, tá? Não tem isso, né? Tudo bem que ali convergem, os ventos alísios, eles convergem, alísios de nordeste, alísios de sudeste, tá? Eles, tá? Não se traduz nessas variações de temperatura aí, também não. Tá bom? Essa instabilidade, pessoal, que eu estou falando, como se tivesse uma grande instabilidade atmosférica no Amapá. Não. Permanência de centros de alta pressão. Olha, será que são centros de alta pressão ali no Amapá? Provocam fatores aguaceiros noturnos. O que é uma alta pressão? Veja comigo. Tá aqui o globo terrestre. Rapidamente, linha do Equador. O Amapá está bem aqui na linha do Equador, ó. Tá aqui o Amapá, esse triângulozinho, tá certo? No Equador, a temperatura é mais alta, né? Você aprendeu comigo, tá? As temperaturas são elevadas, tá aqui, ó. Elevado grau Celsius. Baixa latitude, maior temperatura, inversamente proporcional. Quando isso se relaciona com pressão, a temperatura e a pressão também são inversamente, tá? Ou seja, olha aqui, ó, vou colocar pressão. P é inversamente proporcional à temperatura também. Então, no local de alta temperatura, que é na linha do Equador, na região do Amapá, se é alta temperatura aqui, a pressão vai ser o quê? Menor. Então, a região do Equador é uma região de baixa pressão atmosférica, tá? E não centros de alta pressão. Tudo bem? Beleza? Como os ventos se deslocam de uma região de alta pressão para baixa pressão, né? Os ventos se deslocam para baixa pressão. Aonde é uma região de baixa pressão? No Equador. É por isso que os alísios se deslocam de nordeste em direção ao Equador e de sudeste em direção também
ao Equador. Entenderam? Ó, alísios de Nordeste e alísios de Sudeste. Esses ventos alísios estão indo na direção do Equador, porque é uma zona de baixa pressão. É baixa pressão por quê, professor? Porque a temperatura é alta ali, é inversamente proporcional. Tá bom? Beleza, professor. Eita, professor, essa parte física aí, né, prof? Caramba, a FCC, ela pega um pouquinho pesado, né? Então, vem comigo, vem conosco aqui da loja do concurseiro que vai dar certo. Tá? Ó, cargo soldado, banca FCC já contratada, escolaridade foi alterado pela Lei Complementar número 0139 de 2022, né? Foi um feito bem significativo, que vai dar oportunidade para as pessoas que têm somente o nível médio, tá bom? A idade padrão ali, né, da polícia, 18 a 30 anos, maioria no Brasil, e vagas 600 é a previsão, tá? Pode ser que venha um pouco a mais, as 600 vagas são poucas vagas. Edital a ser publicado, tá? Já está saindo do forno o edital, certamente, tá? Nós estamos agora, no momento dessa gravação aqui, em abril, não é isso? Em abril, então finalzinho de abril já, tá bom? Final de abril, tá? Para início de maio, justamente, né, o período divulgado para a publicação do edital, finalzinho de abril ou início de maio. Bom, vem conosco, pessoal, vem que vem para o curso online da loja do concurseiro. E olha só quanto é que tá, muito barato, 295, gente, 295, tá? Acesso por 180 dias, tá? É um curso pré-edital. Mas o curso pré-edital, olha o detalhe, o que a loja do concurseiro promete para você? Será atualizado pelo novo edital. Então não te preocupa, pode comprar o curso, ficar acessando e estudando, que saindo o edital, né, a equipe se reúne e verifica o que tem de novo, tá? Para poder gravar para você. Tudo bem? Ó, o que vem no curso Tropa Imbatível? Videoaulas, teoria com exercícios, 2 simulados, mais apostila em PDF. Perfeito, pessoal. Vamos então para a questão 6, FCC 2018. Considere o mapa do estado do Amapá apresentado a seguir, né? Isso cai, gente, em questões no estado do Amapá, pessoal. Essa região aqui é uma região serrana, tá? É uma região serrana. E entenda, gente, tá? As regiões de serra, a literatura considera, tá, a serra parte do Planalto. E é até melhor você aprender dessa forma também, tá? As serras fazem parte do Planalto. Vou colocar aqui, olha, serras, tá certo? Tá? Só que as serras, geralmente, elas estão situadas na borda do Planalto, tá? Vou até colocar aqui, ó, borda, tá? Na borda do Planalto. Então, nós podemos considerar que a Serra do Tumucumaque, Lombarda, outras serras aqui, elas estão situadas na borda do Planalto das Guianas, entendeu? Tá? O Planalto das Guianas, ele abrange até o estado do Amapá, parte do Pará, certo? Então é o Planalto das Guianas, certo? É um planalto mais antigo, com estrutura geológica cristalina, não vai esquecer isso, é muito importante. A área em destaque no mapa apresenta, entre outras, as seguintes características. Então, vem-te embora comigo aqui, gente. Olha só. É um relevo de planalto? Sim, é um relevo de planalto. Aqui, ó, depressões com altitudes médias, áreas serranas, tá bom? Chapadas, ó, vou eliminar aqui, ó, chapadas sedimentares, já nem olhe, porque é uma região, tá? É uma região de relevo o quê? De relevo cristalino, estrutura geológica cristalina e não sedimentar, tá? Ó, topos aplainados, escarpas abruptas, vegetação florestal, tudo bem, tá?
Perfeito. Então não pode ser a letra D aqui, ó. Não pode ser a letra D. Olha a letra C. Áreas serranas com altitudes acima de 700 metros. O erro é o seguinte, as áreas são serranas. Agora, com altitudes acima de 700, não. Até 700. Está dando a ideia de que tem muitas altitudes acima de 700. Não, tem muitas altitudes ali abaixo de 700. E não como está escrito, ó, área serrana com altitudes acima de 700 metros. Não. Tá? E clima tropical úmido, clima equatorial, com chuvas concentradas entre agosto, entendeu? Então não pode ser aqui a letra C. Depressões com altitudes médias acima de 400 metros, tá? E nascentes de rios que correm em direção a leste, como o Jari, ó. Rios que correm em direção a leste, como o Jari. O Jari, ele corre em direção a sul, né? Norte, sul, leste, oeste. Quem corre na direção leste, pessoal, é o rio Araguari. É o rio Araguari. O Jari corre ao sul, né? Para desaguar lá no estuário do Amazonas, tá? Então não pode ser aí também depressões com altitudes médias acima de 400. Tá? Relevo de planalto, onde se localiza o ponto mais elevado do estado, e clima equatorial úmido, com um pequeno período de seca, né? Um pequeno período de seca apenas. Então, aí, letra A. Tá bom? Não se preocupe, gente. Quando fala assim, olha, o clima equatorial úmido com pequeno período de seca, tá? Ele está especificando aquela parte no mapa lá, tá? Aquela parte serrana, onde as chuvas são em menor quantidade no estado, mas a grande maioria do estado é muita chuva. Lá nessa região serrana chove? Chove, só que chove menos do que o restante do estado. Por isso que ele coloca aqui o clima equatorial, quente, úmido, com baixa amplitude térmica, no entanto com um pequeno período de seca, por ser a região a região do estado onde se verifica uma pequena redução, né? Tá? Uma redução dessas chuvas. O relevo, como eu falei para vocês, é planalto, tá? Segundo Jurandir Rossi, para ser planalto tem que ser acima de 300 metros, tá bom? Para ser planalto tem que ser acima de 300 metros, para Jurandir Rossi, tá? Você pode encontrar um outro teórico, como Haroldo de Azevedo, que considerava planalto tudo acima de 200 metros. Tá certo? Beleza? Então, relevo de planalto, tá? Letra A. Olha só, pessoal, a parte em amarelo aqui, que é aquela parte destacada, eu coloquei aqui essa parte em amarelo, tá aqui a Serra do Tumucumaque, tá bom? Serra do Tumucumaque. E o máximo aqui na altimetria, não está dando para você enxergar, mas eu vou falar para você o máximo de altitude aqui, ó. Isso aqui está variando de 0 até 800 metros. Entendeu? Mas nós percebemos que a maioria, num gradiente de amarelo mais leve, vamos dizer assim, está entre 200 e 500 metros. A maioria desse território aqui está entre 200 e 500 metros. Tá? É o que dá para perceber aqui. Perfeito? Beleza. Aí o restante, 200, 100 a 200, 0 a 100. Ou seja, um escorregabunda, um escorregabunda, gente, parque de diversões, tá? No sentido oeste, leste, no sentido do litoral, tá bom? Então, no sentido oeste-leste aumenta, vai diminuindo, e no sentido leste-oeste vai o quê? Aumentando a altitude. Tá certo? Beleza, professor. Ok, pessoal, questão 7 então. Olha só que questão legal. FCC 2020. O conjunto de características, tá? Características físicas, gente. Características físicas. Só que especifica o que, da porção oeste do Amapá.
Quando se fala em características físicas, pode ser trabalhado a questão dos rios, da hidrografia, da vegetação, né, do relevo, do clima, tá bom? Então vamos lá. Só que especificou características físicas do oeste do Amapá. É justamente aquela região mais serrana lá, da Serra do Tumucumaque e outras serras, tá? Ó, predomínio de terras baixas inundáveis não é da parte oeste, né? Olha só, predomínio de terras baixas inundáveis. Não, você não tem terras baixas inundáveis nessa região oeste do Amapá, que é uma região serrana, tá bom? Cheias periódicas, né? Floresta ombrófila. Eu vou até falar para você o que é essa floresta ombrófila. É uma floresta que chove bastante. Nós podemos chamar de floresta pluvial, entendeu? Uma floresta pluvial, onde chove muito. Grande biodiversidade, clima superúmido. Ou seja, o grande erro aqui na letra A está justamente trabalhando as terras baixas inundáveis, que não é característica dessa parte do Amapá, tá? De um modo geral, no domínio amazônico, você tem uma floresta ombrófila sim, que chove bastante, tá? Mas não é o caso aqui, está definindo a parte oeste do estado. Letra B, superfície ondulada cortada por rios com forte ação erosiva. A presença de terrenos antigos torna os solos pobres com fraca aptidão para a agricultura. Olha, pessoal, superfície ondulada cortada por rios, tá? Com forte ação erosiva. A ideia de ser cortada por rios é justamente o que tira a alternativa. Haja vista que, por ser uma região serrana, vai ter as nascentes dos rios e não o que corta, tá? Predomínio de terrenos recentes que dão origem a tabuleiros, tá? É uma região, pessoal, de planalto, tá? Uma região serrana, a serra pertence ao planalto. Só que ali é um planalto cristalino. O planalto cristalino, ele se caracteriza por ser mais antigo, tá? E não recente. Então, está dizendo que são terrenos recentes aqui, ó. Os terrenos recentes geralmente são terrenos sedimentares, tá? Que por conta dos sedimentos que foram de certa forma destruídos na rocha, esses sedimentos formaram algo mais recente, tá? O antigo é o cristalino, o recente é o sedimentar, tá bom? Então, predomínio de terrenos recentes não, são terrenos mais antigos, tá certo? Beleza? Tranquilo, então, não pode ser aqui. É como se eu tivesse assim, ó, um macetezinho básico, tá? Um macetezinho básico, tá? Terrenos, o cristalino, tá? Terrenos cristalinos e terrenos sedimentares, tá? O terreno cristalino, que é o caso lá do oeste amapaense, tá? São terrenos mais antigos. E ali, nos sedimentares, são mais recentes, tá? São recentes, tá certo? Mais antigos datam do período pré-cambriano. Período não, desculpem, da era pré-cambriana, tá? E aqui, mais da era cenozoica, tá bom? Perfeito. Então, a formação geológica dessa parte oeste do Amapá é uma formação geológica antiga de escudos cristalinos em planaltos erodidos. Tudo bem, planalto erodido porque, por ser antigo, vem sofrendo erosão ao longo de muito tempo, tá? Que abrigam inúmeras nascentes de rios. Perfeito, são regiões mais altas, abrigam nascentes de rios. É a área menos chuvosa do estado. Já falei também que essa área é a área menos chuvosa do estado. Inclusive tem até um período curto de seca. Tá bom? Então letra D, tá aí, ó, nosso gabarito. Existência de importantes jazidas minerais em terrenos recentes, ó, de novo, terrenos recentes. Não pode ser, né, pessoal?
tá? Aqui um pouquinho mais dessa questão da geomorfológica, né? Duas zonas geomorfológicas ali, nós podemos dizer assim, tá? As depressões da Amazônia Setentrional, pode-se usar isso, depressões da Amazônia Setentrional, e a planície costeira fluvio-marinha, tá? É justamente onde está esse escudo guianense, tá? Isso que vai interessar pra gente. Ali faz parte do escudo guianense, do Planalto das Guianas, tá? É onde está a Serra do Tumucumaque, Lombarda também, que é antigo e pré-cambriano, entendeu? Na parte oeste. Então a parte oeste do Amapá, escudo guianense, antigo, pré-cambriano. A outra parte, mais próxima do litoral, planície costeira, flúvio-marinha, né? Rios, flúvio e marinha, influência do mar que adentra o rio, onde você vai encontrar manguezais, tá certo? São terrenos mais baixos, alagadiços e aluviais, recente. Quaternário é um período daquele que eu coloquei lá, Cenozoico anteriormente. Tá? A era Cenozoica é dividida em período terciário e quaternário, ou quaternário e terciário, tá bom? Beleza, professor, questão 8, olha só. O estado do Amapá possui 9 unidades de conservação. Opa, eu estou falando em unidades de conservação, UC. Tá? Que representam 18,8% da área total do estado, ou seja, um dos estados mais bem preservados do Brasil, contando em unidades de conservação. Em qual das unidades citadas abaixo é permitido o uso sustentável dos recursos? Macetão, gente, macete. As unidades de conservação, elas podem ser, tá, de proteção integral, tá? Proteção integral PI, ou então de uso sustentável, que ele está pedindo aqui, olha, uso sustentável, tá? Unidade de conservação pode ser proteção integral ou uso sustentável. As unidades de proteção integral são os parnas. O que são parnas? São os parques nacionais. Qualquer parque nacional é proteção integral. Então, veja, eu quero de uso sustentável. Tem parque nacional que tem, eu já vou eliminar, porque é proteção integral, tá vendo? É, proteção integral. Então, de proteção integral, parque nacional, as estações ecológicas, tá? E a rebio. O que é a rebio? São as reservas biológicas. Tá? Acho que esses três já dá para ter uma grande noção. Não são só essas, mas principalmente essas, tá bom? Parques nacionais, as estações ecológicas e as reservas biológicas, tá? Então, ó, estação ecológica elimina, tá? Rebio, ó, reserva biológica, rebio. Rebio, estação ecológica e parques nacionais, proteção integral. Professor, e uso sustentável? Uso sustentável, além das APAs, da área de proteção ambiental, das áreas de proteções ambientais, você tem várias reservas, tá? Como, por exemplo, a Reserva de Desenvolvimento Sustentável, a RESEX, as reservas extrativistas, as reservas do patrimônio particular permanente, entendeu? Reserva do patrimônio particular natural, né? Ou devo estar invertendo algum termozinho, mas é isso, é reserva também. Então, qual o macete aqui? A APA e todas as reservas tu coloca para uso sustentável, com exceção de uma reserva que é a biológica, que tu colocas aonde? Na proteção integral. Tá certo? Então tem que saber esse macetezinho aqui, ó. O C, proteção integral, né? Parques nacionais, estação ecológica e rebio. Uso sustentável, APA e várias outras reservas.
RESEX, Reserva de Desenvolvimento Sustentável, e as outras reservas, tá bom? Ah, professor, a proteção integral já está afirmando, é uma proteção menos flexível, é integral, tá? Não permite a exploração dos recursos naturais ali dentro, tá? Não há a exploração de recursos de forma nenhuma, é proteção integral. Aqui, no uso sustentável, pode ocorrer sim a exploração dos recursos naturais, da natureza, contanto que seja de forma sustentável, entendeu? Então aqui usa e aqui não usa, tá bom? Então só tem uma reserva de desenvolvimento sustentável, RDS, ó. Por mais que você não saiba o nome do Lago Piratuba, do Parazinho, do Jari, do Rio Iratapuru, do Cabo Orange, que fica mais na parte setentrional. Por mais que você não saiba esses nomes, mas você dominou isso que eu te expliquei, é uma grande saída, tá? Beleza. Aí, reserva de desenvolvimento sustentável. Aqui, ó, no Amapá, de novo, mais uma questão. Eles adoram, né? Eles adoram. Se liga. No Amapá, esta unidade de conservação foi criada em 90 e tem mais de 5.000 km², distribuídos pelos municípios. Aí é bacana porque, ó, Mazagão, né? Mazagão, mais a sudeste do estado, mais ao sul. Laranjal do Jari, também. Vitória do Jari, aí que está mais ao sul mesmo. Então você vai com conhecimento hidrográfico também, os rios que passam ali. Então você vai conhecendo. Sendo o peixe-boi da Amazônia a principal espécie com risco de extinção a ser protegida. O texto descreve a unidade de conservação, gente, tá? Que abrange esses municípios, principalmente Vitória do Jari ali, ó, é a reserva extrativista do Rio Cajari. Lá embaixo, né? O Rio Cajari. Tá? Letra E. Bom? Perfeito? Legal? Perfeito. Olha só, tem algumas aqui, gente. Áreas protegidas. Tá? Peguei no maquinha aqui, ó. Verde mais escuro é o C de proteção integral. Lembra lá que eu falei para você, ó, unidades de conservação. Aí vamos ter proteção integral, tá? E de uso sustentável, tá certo? Olha aqui como proteção integral tá esse verde mais escuro aqui, ó. Parque Nacional das Montanhas do Tumucumaque. Aqui um parno, ó, tá aqui, ó. Né? Uso sustentável aqui, ó, tá aqui, ó, reserva do Rio Cajari, é uma RESEX, olha só, lembra que eu te expliquei? RESEX, reserva extrativista, reserva de desenvolvimento sustentável, reserva do patrimônio particular, também, tudo uso sustentável, tá? E ainda tem mais, esqueci de colocar aqui, ó, as flonas. São as florestas nacionais, flonas, florestas nacionais, ou flota, florestas estaduais, também tudo de uso sustentável, tá? Proteção integral, você já sabe, né? Rebio, estação ecológica e os Parnas, como o Parque Nacional das Montanhas do Tumucumaque aqui. Tem o Parque Nacional também do Cabo Orange, proteção integral. Olha aqui a Rebio, pessoal do Lago de Piratuba, também é o que? Proteção integral, tá? Por esses lados. Tá? Aqui, ó, Estação Ecológica de Maracá, Jipioaçá ou Jipiauaca, um desses termozinhos, tá bom? Então também é estação ecológica, a proteção integral. Caramba, professor, beleza então. Não vai confundir com terra indígena, tá bom, gente? Apesar de ambos serem federais, mas unidade de conservação é extremamente diferente de TI, tá? Terra indígena não é a mesma coisa que unidade de conservação, não vá confundir, por gentileza, tá? São legislações extremamente diferentes.
E questão 10, gente, caracteriza o domínio morfoclimático onde está localizado no Amapá. Qual o domínio morfoclimático que está localizado no Amapá? Ora, domínio amazônico, né? Domínio amazônico, tá? Então vamos lá. Predomínio de formas de relevo resultantes de erosão em terrenos cristalinos. Presença do clima tropical com chuvas abundantes. Olha, o clima é equatorial, tá? O predomínio de formas de relevo, terrenos cristalinos, a maioria é terreno sedimentar. Mas ainda há pouco tu falou que era cristalino. Sim, falei naquela questão que especificava apenas o oeste do Amapá. Aqui, ó, tá falando do domínio morfoclimático localizado no estado do Amapá, ou seja, o domínio amazônico. Onde o Amapá está localizado? Não pode ser letra A. Considerado o maior em extensão territorial do Brasil, nele predomina altas temperaturas e pluviosidade, relevo de terras baixas e formação de uma vasta rede fluvial. Encontramos o gabarito, considerado maior em extensão territorial do Brasil, o domínio morfoclimático amazônico, onde o Amapá está inserido. Perfeito, é o maior do Brasil. Predomina altas temperaturas? Sim. Elevadíssimas, muita chuva, pluviosidade? Também. Relevo de terras baixas? Claro, é caracterizado como terras baixas. No entanto, tem alguns pontos de picos, né, mais altos, mas é, de um modo geral, terras baixas. E formação de uma vasta rede fluvial de rios. Então, taca de letra B. Cadê? Agora, letra B. Área de relevo com depressões e chapadas, que são planaltos sedimentares residuais, de clima de longas estiagens, como se na Amazônia tivesse muita seca, né? Longas estiagens, longa falta de chuva. Não pode ser. Tá? É o segundo maior em extensão? Não, é o primeiro. Relevo caracterizado com destaque para serras e planaltos, formado por rochas de arenita e basalto? Também não, né, gente? E piorou ainda clima subtropical e equatorial. Galera, eu vou ficando por aqui. Tá? Espero vocês na loja do concurseiro. Grande abraço do professor Alessandro Pinon. Até a próxima. Tchau.